Hoje, com um prazer enorme, né? Vamos conversar um pouquinho com o Dr. Admar Filho. Dr. Admar, que é um médico conceituadíssimo, conhecido aqui na nossa cidade, diretor-presidente do Hospital Galileu, e agora, e além de um monte de outras funções que ele tem, mas hoje nós vamos falar especificamente de mais uma que ele acrescenta no seu currículo, que é ser coordenador do Núcleo de Endoscopia Bariátrica da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, agora a gestão 21-22. Doutor, o que isso, mais esse item no seu currículo, o que isso representa? E até para nós aqui de Valinhos, né? Ter um médico nesta posição e aqui do nosso município. Isso é uma coisa importante dentro da área médica também, não é? Bom dia. Oi, bom dia, Roseli, bom dia a todos os seus ouvintes. Para nós é uma honra estar mais uma vez com você no seu programa, estar participando. O fato de nós sermos convidados para coordenar o núcleo de endoscopia bariátrica da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica realmente é uma honra muito grande. Foi uma honra muito grande receber esse convite. Ficamos bastante lisonjeados com isso. Existe uma importância muito grande da endoscopia junto da cirurgia bariátrica. E alguns cirurgiões bariátricos também fazem endoscopia digestiva e endoscopia bariátrica, que é o meu caso. E o que precisa, o que acontece na prática é um trabalho muito próximo entre a cirurgia bariátrica e a endoscopia. Então, existem várias formas da endoscopia auxiliar no tratamento da obesidade e, com isso, esse núcleo da endoscopia bariátrica dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Doutor, desde que esse procedimento, né, cirúrgico começou a ser divulgado, no seu caso específico, já são 4.500 cirurgias bariátricas realizadas. Isso compensa ou ainda está faltando muito para chegar nos índices que precisaria para atender todos que têm aí a obesidade? Roseli, o Brasil é o segundo país do mundo em número de cirurgias bariátricas realizadas. Nós só perdemos para os Estados Unidos em número de cirurgias realizadas. Nós chegamos a ter, por ano, no Brasil, em torno de 100 a 110 mil cirurgias bariátricas realizadas. No entanto, no Brasil, assim como no mundo todo, nós só estamos conseguindo operar cerca de 2% dos indivíduos, dos pacientes obesos, que têm indicação para cirurgia. 98% dos pacientes que têm indicação para cirurgia não estão sendo operados, por vários motivos. Então, ainda que o trabalho é um trabalho bastante importante, ainda que o número de cirurgias bariátricas realizadas pela nossa equipe é um número considerável, ainda assim nós estamos muito aquém, muito distante do ideal, porque nós temos essa pandemia chamada obesidade também. Nós estamos vivendo uma outra pandemia, né? Mas nós estamos com esse problema dessa endemia que é a obesidade, que é uma das doenças mais graves da humanidade na atualidade, que é a obesidade. Agora, doutor, existe algumas limitações, por exemplo, de idade? Qual é a menor idade, qual é a maior idade para poder estar sujeito aí a essa cirurgia, ser apto a fazer a cirurgia? Segundo os critérios que tem tanto a ANS, Agência Nacional de Saúde, o Conselho Federal de Medicina, eles colocam como limite de idade o paciente de 16 anos até 65 anos. Fora dessa faixa etária, você até pode operar, mas são casos de exceção. Então, são casos de exceção que teriam que ser, passar por toda uma avaliação para saber se você pode operar. Vocês estão me ouvindo? É que o som aqui para mim mudou um pouco. Ok. Então, hoje, os adolescentes têm indicação para cirurgia. Com 16 anos para cima, você já pode operar, desde que ele tenha toda uma avaliação
própria para o adolescente. E um paciente com mais de 65 anos de idade, ele poderia ser operado desde que o seu estado geral permita isso, e o seu estado biológico permita isso. Então, a gente não avalia só o estado cronológico. Nós já tivemos pacientes com 70 anos de idade que foi operado. Existem colegas que já operaram pacientes com 72 anos, 75 anos de idade, e realmente tiveram uma boa evolução. Então, existe um limite de idade, sim, mas esse limite, em casos de exceção, ele pode ser estendido. Doutor, você foi um dos primeiros, né, a realizar a cirurgia bariátrica, principalmente aqui na nossa região. Isso mudou muito em termos de segurança dessa cirurgia, de procedimentos? Mudou muito? Excelente pergunta, Roseli. Quando nós começamos a cirurgia bariátrica, nós fazíamos a cirurgia bariátrica aberta, aquela que você faz um corte na barriga e através dessa cirurgia, desse corte, a gente chama de laparotomia, você fazia a cirurgia bariátrica. Nessa cirurgia, nessa laparotomia, a agressão ao organismo ela era maior. Então, quando nós passamos da cirurgia por laparotomia para a cirurgia por videolaparoscopia, aquela feita pelos furinhos, onde não há corte na barriga, são pequenas incisões de 10, 12 milímetros, por onde você passa alguns trocáteres e você passa uma ótica, você filma e opera olhando no monitor. A videolaparoscopia na cirurgia bariátrica fez com que a agressão ou a complexidade do procedimento reduzisse muito. Para ter uma ideia muito prática, hoje a cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, chamada cirurgia minimamente invasiva, ela tem uma taxa de complexidade, uma taxa de complicações semelhante a uma cesárea ou semelhante a uma cirurgia de retirada de vesícula. Ou seja, a cirurgia bariátrica, a taxa de complicação ela é muito pequena, semelhante a uma cesárea ou semelhante a uma cirurgia de vesícula. E aí vem também a questão da recuperação, né? Porque quanto menos invasiva, mais rápido a pessoa se recupera. Desses 4.500 que você fez, claro, a maioria com sucesso, tem muita recidiva? Muita gente volta a engordar? Excelente pergunta também. Existe sim uma recidiva em torno de 20 a 25% dos casos, uma recidiva da obesidade. Nem sempre a recuperação total daquele peso inicial, mas um pouco que a pessoa recupere de peso, ela já não fica contente com isso. Quando você faz a cirurgia bariátrica, o menor peso que o paciente alcança é em torno de 1 ano e meio a 2 anos pós-cirurgia. Depois disso, ele até pode ganhar poucos quilos, que a gente chama isso de uma acomodação que ele tem para a cirurgia. No entanto, se ele recuperar um peso maior do que isso, ou se ele recuperar aquelas doenças que ele tinha melhorado por ter emagrecido, ele deixou de ser hipertenso, ele deixou de ser diabético, e a hora que ele engorda, ele volta a ficar hipertenso, volta a ficar diabético. Então, esse paciente teve uma recidiva da obesidade. Isso ocorre em torno de 20 a 25% dos casos. Por que isso ocorre? Na maioria das vezes, existe um erro de comportamento deste paciente. Esse paciente ele acredita que a cirurgia bariátrica faz milagre e, por conta disso, ele não se preocupa com a dieta nem com a atividade física. Isso está errado. A cirurgia bariátrica tem que ser entendida como um instrumento que você oferece ao paciente para ajudá-lo a tratar essa doença chamada obesidade, que é uma doença crônica, ela é incurável, mas você pode tratá-la. Então você faz a cirurgia bariátrica, que é um instrumento que tem que ser bem utilizado. Como? Com uma dieta saudável e com atividade física regular. Aquele paciente que passa a comer carboidratos de uma maneira excessiva, doces, pães e massas, aquele paciente que não faz atividade física, nem a sua caminhada, mesmo tendo feito uma cirurgia bariátrica, ele tem uma grande chance de engordar.
Então, ele precisa ter uma alimentação saudável. É claro que ele vai poder comer um pouquinho de doce, pão e massa, é lógico, mas sempre com moderação. E ele precisa fazer uma atividade física regular, em torno de 3 a 4 vezes por semana, para que ele tenha realmente uma vida saudável e ele consiga manter o seu peso próximo do ideal e não voltar a engordar ou voltar a ter alguma daquelas doenças das quais ele se livrou com o emagrecimento. Aliás, né, doutor, essa é uma prática, uma orientação que os médicos dão a todos nós. Independente de você ser obeso ou não, você precisa comer direitinho, precisa fazer exercício físico, porque senão as doenças vão aparecer. Se você comer desregradamente, além do peso, você vai ter outras complicações. Então, é importante. Agora, para que o indivíduo chegue ao ponto de fazer a cirurgia, vocês fazem parte de uma grande equipe multidisciplinar, de nutricionistas, de psicólogos e outros profissionais. A pessoa é preparada antes e ela precisa ter o acompanhamento pós-cirúrgico? Precisa. Ela, antes da cirurgia, ela vai passar com essa equipe que você comentou, psicólogo, nutricionista, o seu endocrinologista, o seu cardiologista, vai passar com a enfermeira, com a fonoaudióloga, depois vai passar já com o anestesista, já numa avaliação pré-operatória. Depois da cirurgia, ela continua o acompanhamento com a equipe, o endocrinologista, o cirurgião, a psicóloga, nutricionista. E por que isso? Porque ela precisa ter um emagrecimento saudável. E a hora que a gente fala em um emagrecimento saudável, desde os seus exames laboratoriais estarem todos corretos, assim como a sua alimentação está correta, a sua cabeça, o seu estado emocional tem que estar preparado para essa nova vida, porque não é simples. Às vezes o paciente obeso, ele não conseguiu um emprego, ou ele não conseguiu um namorado, uma namorada, e ele atribui tudo isso à sua obesidade. De repente, a hora que ele emagrece, ele também não conseguiu um emprego, ele não conseguiu um namorado ou a namorada, o problema não era a obesidade. Então, tudo isso tem que ser trabalhado com esse paciente já antes da cirurgia e durante o processo de emagrecimento, durante esse processo de transformação. Então, é fundamental o acompanhamento com a equipe multidisciplinar. E a gente chama atenção, Roseli, que precisa ter a consciência que obesidade é uma doença. Obesidade não é falta de força de vontade, obesidade não é desleixo, não é pouco caso. Obesidade é uma doença que não deixa o indivíduo emagrecer. E essa doença está no seu cérebro, no seu hipotálamo, onde existe um centro regulador entre a fome e a saciedade. Essa doença crônica, ela é incurável, mas ela é tratável. Então, por isso que ele vai fazer o acompanhamento também com o endocrinologista, que é o médico que cuida dessa doença chamada obesidade. A cirurgia bariátrica é mais um instrumento que vai auxiliar esse médico endocrinologista no tratamento desse indivíduo que já tem uma obesidade mórbida, uma obesidade exagerada, já com indicação cirúrgica. Mas o acompanhamento com o endocrinologista no pós-operatório, ele é fundamental. Doutor, pode acontecer de uma pessoa que não é tão exageradamente gorda, ela passar por um tratamento como esse, que antecede a cirurgia, e de repente não ter mais a indicação para a sua cirurgia? Ela conseguiu se equilibrar apenas com esse momento que ela passou antes da cirurgia? Pode acontecer, sim. No entanto, isso é a exceção, porque quando os pacientes nos procuram, quando o paciente procura já o cirurgião bariátrico, ele já tentou de tudo, ou quase tudo. E a gente só pode indicar uma cirurgia para aquele paciente que tem uma obesidade por mais de 2 anos, que já tentou o tratamento com endocrinologista, e esse paciente tem que ter o seu índice de massa corpórea, que é aquele cálculo entre o peso e a sua altura, ele tem que ter o IMC de 40 para cima, ou acima de 35, mas já tenha doenças provocadas pela obesidade. Então, esse indivíduo que já fez
um tratamento com endocrinologista e muitas vezes ele acompanhou também com uma nutricionista. Ele já tentou e ele não conseguiu emagrecer. Quando ele nos procura e ele vai passar pela equipe multidisciplinar, na maioria das vezes ele está se preparando para a cirurgia. Pode ter alguém que conseguiu emagrecer e evitar a cirurgia? Pode. Não é a maioria, mas pode ter sim, porque ele teve uma mudança de comportamento na sua atividade física, no seu padrão alimentar. Agora, doutor, a gente tem um programa na televisão lá que passa aquelas pessoas imensamente gordas, principalmente nos Estados Unidos, né? Que eles já comem errado, comem muito fast food, enfim, aquelas pessoas imensas. E aí tem um médico lá, eu já vi vários capítulos daquilo. A gente acha que aquilo não tem por aqui, mas outro dia eu vi uma imagem no jornal aqui da cidade, uma moça pedindo ajuda imensamente grande, né? Também obesa, com filhos pequenos. Essa realidade está muito próxima de todos nós, não é um caso isolado? Isso acontece normalmente? Esses são chamados superobesos ou superobesos. Aquele paciente que tem o seu IMC maior do que 50, 60 ou até 70. Realmente não é a maioria. Aqui no Brasil, nós temos esses superobesos? Temos. É claro que numa proporção muito menor do que nos Estados Unidos. Uma diferença de comportamento é que esse superobeso nos Estados Unidos, ele sai na rua, ele vai no supermercado, ele anda. Aqui no Brasil, não. Ele se exclui, ele se isola, ele se esconde. Existe essa vergonha social por conta da sua obesidade e até por conta das suas limitações também. Mas existe sim, aqui no Brasil, casos de superobesos também, mas felizmente isso é uma minoria, não é tanto quanto nos Estados Unidos, onde essa proporção ela é maior. Mas são pacientes que precisam de um tratamento realmente muito importante. E vejam que aqui já encaixa bem a endoscopia bariátrica. O que é endoscopia bariátrica, da qual nós estamos agora como coordenador desse núcleo, né? A endoscopia bariátrica, ela atua tanto no pré-operatório, onde você vai fazer o exame de quem precisa fazer a cirurgia bariátrica, como ela ajuda num pós-operatório, caso o paciente tenha, depois de uma cirurgia, alguma intercorrência ou alguma complicação, que elas já são pequenas, mas algumas intercorrências, alguma complicação no pós-operatório, ela pode ser tratada por endoscopia e você evitar uma nova cirurgia. Então, esse é um outro lado da endoscopia bariátrica, que é auxiliar no pós-operatório. E existe ainda a endoscopia bariátrica atuando no tratamento da obesidade. Você vai tratar a obesidade com endoscopia. Hoje no Brasil, nós temos 2 modelos de tratamento endoscópico para a obesidade. Ou a colocação do balão gástrico, ou a gastroplastia endoscópica, também chamado de endossutura gástrica. São 2 procedimentos endoscópicos, não cirúrgicos, sem nenhum corte na barriga, nenhuma incisão, onde você vai fazer com que o paciente emagreça. E veja, no balão gástrico, esse é um exemplo muito típico, a melhor indicação para o balão gástrico é o superobeso. Esse paciente que você falou, você coloca um balão gástrico nesse paciente para que ele emagreça em torno de 20% do seu peso para depois operá-lo. Então você pega um paciente com 200 quilos, você coloca um balão e depois de 6 meses ou 1 ano, ele emagreceu 40 quilos e você vai operá-lo com 160 quilos e não mais com 200 quilos. Isso facilita a técnica cirúrgica, fica uma cirurgia mais segura e a recuperação desse paciente é muito melhor. Então, a endoscopia bariátrica entra nesse contexto também, como sendo uma ponte do tratamento inicial para a cirurgia. Você começa com a endoscopia para depois o paciente ser submetido a uma cirurgia. Na verdade, essa endossutura bariátrica é uma diminuição do estômago, é isso? Exato. Você faz uma costura por endoscopia por dentro do estômago
onde você vai reduzir o volume gástrico, vai reduzir a capacidade gástrica em torno de 60% do volume inicial, e com isso o paciente vai comer menos. E ele tem um emagrecimento em torno de 15 a 20% do peso inicial. Agora, doutor, o que é estreta? Nem sei se é esse o nome certo que estava lá na matéria e me causou uma curiosidade. O que é isso? O estreta é um outro procedimento endoscópico que você utiliza a radiofrequência para fazer uma aplicação na musculatura do esôfago, o músculo que separa o esôfago do estômago. Nós temos ali o chamado esfíncter inferior do esôfago. Isso está indicado para pacientes que têm refluxo gastroesofágico, aquele paciente que sente azia, aquela queimação no peito por conta do ácido do estômago voltar para o esôfago. Então, em algumas situações especiais, você pode lançar mão de um tratamento endoscópico para esse refluxo. É claro que o refluxo gastroesofágico, você tem todo um tratamento clínico que começa desde uma orientação alimentar, de um regime apropriado para isso, a redução de peso, que é importante, porque a barriga, o abdômen volumoso comprime o estômago e faz com que tenha refluxo, é importante o paciente emagrecer, além de medicamentos que vão diminuir ou bloquear a produção de ácido pelo estômago, são chamados inibidores da bomba de prótons, tipo omeprazol, que todo mundo conhece. E em algumas situações mais extremas, você tem até a indicação da cirurgia para o refluxo. A gente vai fazer uma cirurgia para evitar o refluxo. Entre um tratamento clínico com remédios, dietas e uma cirurgia, em algumas situações você pode oferecer um tratamento endoscópico, que você vai fazer essa aplicação com radiofrequência nessa musculatura final do esôfago, no esfíncter inferior do esôfago, para torná-lo mais forte, mais competente, evitando o refluxo, e muitas vezes o paciente deixa de usar a medicação ou até consegue evitar uma cirurgia. Doutor, em que momento, né, a pessoa deve começar a se preocupar? Está ganhando peso, né? Sempre teve um peso, sempre isso me falam, né? Se você quiser ter boa saúde, cuide do seu peso. Então, se você começar a aumentar demais no peso, em que momento que acende a luzinha lá, que você já tem que ficar atento, mudar seus hábitos, para não chegar numa cirurgia bariátrica? Olha, você considera o índice de massa corpórea, que seria o cálculo entre o peso e a altura, até com IMC de 25, que seria o IMC normal. Se você de 25 a 30, você já está numa situação de sobrepeso. Você já deveria chamar a atenção, já ligar a luzinha alerta com IMC de 25 a 30. A partir do IMC de 30 já é obesidade grau 1. Então veja em que momento acender a luz, a partir do momento que ela entra no estado de sobrepeso. E o que chama muito atenção, hoje a população brasileira, no Brasil, 55% da população já está com sobrepeso ou obesidade. Então, mais da metade da população brasileira já tem um problema de sobrepeso ou obesidade. Veja que é muito mais preocupante no Brasil a obesidade do que a desnutrição, que era um problema mais sério que nós tínhamos no passado. Hoje não. 55% da população já está com peso acima do ideal. E nós temos 19% da população já com quadro de obesidade. Então, veja que realmente um quinto da população brasileira já está com um quadro de obesidade, já passou do sobrepeso. Então, isso é uma situação muito alarmante. E a preocupação ou o controle disso, ou como tratar isso de uma forma global, vem desde a educação alimentar com as crianças em casa e também nas escolas. O que é feito? Na verdade, muitas vezes a gente vê pai, mãe obesos, né? E aí você já olha a criança também obesa. Tô ouvindo. A gente vê casal gordinho e já vê a criança também gordinha. Então, já vê que a alimentação ali não está sendo muito correta. E a falta do exercício. A gente vê hoje que mudou muito, né?
Quando eu comecei a fazer o rádio, o doutor Rui participava comigo, ele sempre dizia, gente, caminhada não custa nada, vamos caminhar. E aí você começa, de vez eu moro aqui em frente à Praça Brasil 500 anos, e aí eu via as pessoas com aquela barriga mais proeminente, começava a andar, andava um pouquinho, e daí sumia daqui. Eu falei assim, acho que o médico deu uma chamada, ele veio caminhar, mas daí sumia. Mas, por outro lado, agora eu estou vendo que já é uma prática para muitas pessoas. As pessoas estão fazendo mais exercício, né, doutor? Isso também aparece no consultório? Sim, claro. Hoje existe uma conscientização muito maior. O que acontece é que no corre-corre do dia a dia, as pessoas sempre deixam a atividade física como a última opção, né? Eu vou resolver todos os problemas que eu tenho, vou responder todos os e-mails que eu tenho que responder, vou ver todos os meus grupos de WhatsApp que eu tenho que ver nos grupos e depois eu vou fazer a caminhada. Então, e às vezes a caminhada não sai. Então, é um problema que você tem que se conscientizar e fazer essa caminhada, coloca ela como uma prioridade, aí coloca ela na lista de prioridades, coloca ela na frente. Porque realmente o fato de você ter feito atividade física te dá um bem-estar enorme. Eu vou te contar uma coisa. Eu já fazia caminhada, né? Fazia bem regular, mas eu fui fazer um exame de esteira. Eu não sei porquê, o médico colocou lá que eu era sedentária. Nossa, aquela palavra sedentária ficou tão pesada para mim que eu fui, atravessei a rua, tinha uma academia aqui pertinho, me matriculei lá, falei, ninguém vai falar mais que eu sou sedentária. Isso já faz uns 15, 16 anos. A gente vai regularmente lá, agora não estamos podendo ir por conta da Covid, mas regularmente fazemos caminhada, o exercício já faz parte da nossa vida, virou um hábito, né? E aí eu mantenho o meu peso e mantenho a minha saúde. Eu acho que é a dica para quem está aí procurando ter mais saúde, né, doutor? Exato. Toda atividade física, ela libera substâncias que a gente chama de endorfinas, que são substâncias que causam bem-estar. Ela é um dos melhores antidepressivos que existe, é a atividade física. O bem-estar que ela provoca em você é muito importante. E depois de algum tempo fazendo atividade física com frequência, essa liberação dessa endorfina, ela faz com que o paciente ou com que a pessoa sinta falta da sua atividade física. Então, é muito comum no paciente que faz a cirurgia bariátrica e ele muda a sua vida, muda o seu comportamento e antes ele não fazia atividade física. A partir do momento que ele passa a fazer atividade física, depois de algum tempo, em torno de 3 meses, ele fala, eu agora não consigo ficar sem atividade física. Enquanto eu não vou para a academia ou enquanto eu não faço a caminhada, eu não me sinto bem. Aquilo me dá um prazer enorme. Então é importante ter essa mudança de comportamento até você fazer com que realmente ela fique um hábito na sua vida, lhe trazendo esse bem-estar, lhe trazendo esse quadro de emoção, essa coisa boa que a atividade física traz. É fundamental isso. Muito bem. Doutor, aproveitando esse finalzinho da nossa conversa, como diretor-presidente do Galileu, eu queria que você falasse um pouquinho da situação que nós estamos vivendo com essa pandemia Covid-19. Como é que está a situação no hospital hoje? Veja, a situação ela está preocupante, a situação ela realmente, essa segunda onda, ela veio mais intensa, e ela veio com casos mais graves ou ainda com pacientes que evoluíram para um quadro mais grave num curto período de tempo. Hoje nós estamos tendo alguns casos que não têm aquele quadro gripal arrastado até desenvolver um quadro de insuficiência respiratória mais intensa. Hoje não, você já está tendo uma evolução mais rápida para uma situação mais grave. Então, a pandemia está aí, nós não sabemos quanto tempo isso vai demorar. Nós não imaginávamos que fosse demorar 1 ano, e agora nós não sabemos se vai demorar mais 1 ano, mais 5 anos, nós não sabemos. Nós não sabemos em quanto tempo toda a população brasileira e toda a população mundial estará vacinada para essa doença, e depois até as mutações que serão necessárias, e nós vamos ter que tomar vacina praticamente todo ano. Então, a situação é preocupante. Tanto o Hospital Galileu quanto a Santa Casa de Valinhos estão num trabalho intenso para conseguir passar por essa segunda fase também, numa situação mais grave, mas é fundamental
esse compromisso de todos nós cidadãos. É esse compromisso em você se proteger e você proteger aos outros. Ou seja, o uso de máscara é fundamental, porque aí você reduz essa contaminação. O uso de máscara de uma forma correta, isso é fundamental. Além disso, a higiene com as mãos, sem dúvida, lavar com frequência ou o de álcool em gel. Perfeito. Evitar aglomerações. Nós temos vários casos de pessoas que se contaminaram a hora que tiveram uma reunião, uma festa, a reunião de família ou de amigos e tudo mais. Evitem isso, porque realmente existe o risco e muitas vezes a pessoa está assintomática, não sente nada e ela é portadora do vírus e está contaminando outras pessoas. Então, é fundamental essa situação para você conseguir se proteger, para você não se contaminar e também para evitar a transmissão. Hoje, o Hospital Galileu, ele tem a sua unidade respiratória para a Covid, ela está lotada, nós já estamos abrindo novos leitos para esses pacientes. O Galileu ainda não chegou a interromper as suas cirurgias eletivas, não sabemos se isso vai acontecer, não. Até agora isso não foi necessário, porque ele ainda tem leitos suficientes para atender tanto os pacientes que precisam das cirurgias eletivas essenciais, assim como dos pacientes que precisam do tratamento de Covid. Mas a situação é preocupante e existe todo o envolvimento de todo um grupo de profissionais da área da saúde que estão se dedicando de uma forma assim, simplesmente fantástica. É realmente impressionante a dedicação de toda essa equipe que está engajada no tratamento dessa pandemia. Não só em Valinhos, mas em todo o mundo. Pois é, voltando na bariátrica, então as cirurgias bariátricas estão acontecendo normalmente naquelas pessoas que já estão em preparação para o procedimento cirúrgico. Exato, isso é uma informação muito importante. Veja, o próprio Conselho Federal de Medicina, ele fez uma recomendação já em maio do ano passado, durante a pandemia. Ele classificou a cirurgia bariátrica como uma cirurgia eletiva essencial. O que significa isso? É uma cirurgia que deve ser feita mesmo durante a pandemia. É claro, você só não vai realizar essa cirurgia se o hospital estiver com proibição das cirurgias eletivas. Enquanto o hospital estiver realizando cirurgias eletivas essenciais, são as cirurgias que devem ser feitas, a cirurgia bariátrica é considerada uma cirurgia eletiva essencial. Por quê? Porque é muito mais grave ficar obeso e você contrair a doença COVID, e aí a chance de ter uma evolução desfavorável, uma evolução grave é muito maior. É muito mais grave você ficar obeso do que você fazer a sua cirurgia bariátrica e depois de um mês de cirurgia, onde você já perdeu, já emagreceu em torno de 10% do seu peso inicial, com isso você já melhorou o seu sistema imunológico, o seu sistema de defesa, você já melhorou o seu sistema respiratório, e a gente sabe que a COVID, ela ataca principalmente os pulmões, então você já melhora a sua capacidade respiratória, a sua respiração, a sua ventilação. Então é muito melhor você fazer a cirurgia bariátrica e com isso você, caso contraia o COVID, que ele seja depois que você já tenha feito a cirurgia. Só para ter uma ideia, Roseli, nós estamos operando desde o dia 18 de maio de 2020, nós ficamos quase 45 dias, quase 2 meses parados as cirurgias e voltamos a fazer cirurgia bariátrica. Já realizamos, durante esses 10 meses, em torno de 350 cirurgias. Dessas, a grande maioria foi cirurgia bariátrica. Durante todos esses 10 meses, eu não vi, no Hospital Galileu, eu não vi nenhum paciente com Covid. Por quê? Porque o fluxo desse paciente é completamente isolado do paciente que não tem Covid. Então, eu não posso dizer que eu vi um paciente no final do corredor passando para fazer um exame, eu não vi. Durante esses 10 meses, nenhum paciente com Covid, porque eu não faço parte da equipe que está atendendo os pacientes com Covid, o pessoal que fica na UTI e tudo mais. Não vi nenhum paciente com Covid no centro cirúrgico, ok? Então, é feito um fluxo, uma separação tão grande
que nós não vimos nenhum paciente com Covid, nenhum dos nossos pacientes operados contraiu a Covid no período da internação. Já tivemos pacientes que tiveram Covid depois da cirurgia bariátrica, depois de 3 meses, 6 meses, em casa. E nenhuma pessoa da nossa equipe contraiu o Covid durante o trabalho, quer seja a nível do consultório, da clínica, ou quer seja no hospital. Por quê? Por conta de vários protocolos que estão sendo seguidos de uma forma muito rígida, por segurança. Segurança não só dos pacientes, mas segurança de nós mesmos. Então, nós temos protocolos rígidos, desde a fase pré-operatória, a nível de atendimento pré-cirúrgico, no consultório, na clínica, assim como durante a cirurgia, medidas que nós tomamos, nós mudamos o comportamento no intraoperatório, na sala de cirurgia, assim como o acompanhamento pós-operatório. Então, essa informação é importante. Ela deve ser feita, sim, mesmo durante a pandemia. Por quê? Você pega um paciente obeso, que ela tem um quadro de diabetes, hipertensão, e esse paciente ele vai piorar a sua obesidade, vai piorar a sua comorbidade, ele é um grupo de risco muito maior. Hoje, a obesidade, ela é um dos piores grupos de risco para contrair o Covid e para ter uma evolução desfavorável. Muito bem, doutor. Olha, o assunto foi tão interessante que a gente ficaria muito mais, mas o tempo é cruel. Eu quero poder ter você mais vezes aqui, né? Sua fala é muito gostosa, muito a maneira como aborda é muito fácil de entendimento. Então, eu quero poder ter você outras vezes aqui na Revista da Manhã. Roseli, você sabe que para nós é uma alegria, uma honra participar com você do seu programa e junto com os seus ouvintes. Estaremos sempre à disposição, sempre que formos chamados. Obrigada, doutor. Parabéns por esse novo cargo que você vai exercer com brilhantismo, eu sei. Até uma próxima, então. Tchau, um bom dia a todos vocês e cuidem-se, né? Cuidem-se, usem máscaras, ok? E se cuidem, tá bom? É isso aí. Okay. Obrigada, doutor. Até mais. Tchau, um bom dia a todos. Tchau, obrigada. Tchau.